Coisa boa poder partilhar com vocês mais uma vez neste encontro tão feliz e tão abençoador, Mulher Esperança, a palavra de Deus. Eu quero hoje repartir com vocês o que está no livro do profeta Isaías 62. Eu vou me deter nos versos 6 e 7, mas eu quero convidar vocês para lermos 62 de 1 a 7. Isaías 62, de 1 a 7. Está escrito o seguinte: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória. Serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Agora vamos nos deter nos versos que vamos trabalhar hoje aqui, versos 6 e 7, se você tem a versão atualizada como a minha, leia comigo por favor, vamos juntos? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém. Bom, esse texto começa com promessas. E o contexto aqui é de uma Jerusalém desolada, e Jerusalém aqui é um emblema, é um símbolo do povo de Deus, é um símbolo da igreja, e nesta tarde eu gostaria que nós encarássemos como um símbolo da nossa família. Reveses acontecem, lutas chegam, tempestades desabam, crises nos emparedam, e há momentos em que parece que a nossa Jerusalém fica desolada, mas Deus está agora prometendo que esta terra, que esta cidade, que este povo, não vai mais ser um povo desolado, mas vai ser a delícia de Deus, não vai trazer mais desgosto para Deus, mas vai ser o prazer de Deus. E numa linguagem humana, e ele não poderia encontrar uma mais poética do que esta, ele diz assim: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. É com este amor, é com esta alegria, é com esta paixão, é com este zelo que Deus olha para você e para mim e diz: você é precioso para mim, a sua família é preciosa para mim, a sua igreja é preciosa para mim, e eu vou olhar para a sua Jerusalém agora como meu prazer, como a minha delícia, como a menina dos meus olhos. É promessa de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente fica pensando que Deus passa perto da gente, corta a volta, prende o nariz, porque o cheiro é muito ruim, mas não é assim que Deus olha para a gente. Ele olha para você como uma pessoa olha para sua amada, um jovem olha para sua amada, para desposá-la, com toda emoção, com todo afeto, com toda doçura, com toda ternura, e Ele está dizendo para você que Ele se delicia em você, você é o prazer dele, você é a delícia dele,
e que Ele tem restauração para a sua vida. Esse texto, depois de tratar das promessas, vai mostrar que, embora as promessas não são feitas, mas nós as obteremos por meio da oração. A restauração veio por meio da oração. E os grandes momentos de avivamento na história, na igreja, na família, vêm como resultado da oração. É quando o povo de Deus clama, é quando o povo de Deus te humilha, é quando o povo de Deus te curva, é quando o povo de Deus tem fome, tem sede, é sobre esta terra seca que Deus derrama do seu Espírito. E eu quero conclamar vocês para pensarem comigo sobre isso. Quando Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, já dizia o teólogo clássico do avivamento, Jonathan Edwards, então Deus começa a despertar o seu povo para orar. Enquanto não há despertamento para a oração, as chuvas não chegam, as torrentes não descem, o avivamento não acontece, os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, não acontecem. Foi quando Elias subiu para o cume do Carmelo que as torrentes caíram. E hoje eu gostaria que vocês olhassem comigo essa passagem bíblica, e tirasse daqui 7 lições. Eu não sei se você tem o hábito de andar com caneta, andar com um caderninho, andar com um papel, ou se você tem agilidade no seu smartphone para anotar isto, mas eu queria compartilhar com vocês aqui 7 características de uma oração por restauração, da nossa Jerusalém, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida. Como é que deve ser essa oração? E os versos 6 e 7 trazem para nós o conteúdo desta oração por restauração. Então, em primeiro lugar, anote aí, uma oração por restauração é uma oração cheia de expectativa. Olha o verso 6, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. As cidades naquela época eram amuralhadas, e o guarda ficava em cima, em torres, sobre os muros, para 2 finalidades. Primeiro, para alertar quando um inimigo estava chegando, para botar o povo em alerta, para convocar o povo para uma batalha, para reunir as suas forças para um grande combate. É muito importante você entender que quem ora precisa estar vigiando. Oração é guerra, oração é batalha, oração é convocação para um grande conflito espiritual. E quando você se põe de joelhos, você precisa entender isso, que há uma orquestração contra a sua vida, há uma orquestração contra a sua família, há uma orquestração contra a sua igreja, e nós devemos orar como guardas em cima de um muro, de olhos abertos, vigilantes, atentos para os perigos que nos rondam e nos cercam. Mas em segundo lugar, esse guarda, ele existia lá, ele estava lá, com essa expectativa também do socorro de Deus, da ajuda de Deus. Quando você ora, você tem que ter essa expectativa, com um guarda em cima de um muro. Lembra do profeta Abacuque? Quando a situação foi tão crítica para o seu país, e diz a Bíblia que ele se colocou sobre a torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Essa é o desafio de Deus para você e para mim, de você orar pela sua família, nessa expectativa, de que Deus vai agir, de que Deus vem ao seu encontro, de que Deus vem em seu socorro, de que Deus vai atender o seu clamor, de que Deus vai ver suas lágrimas, de que Deus vai trazer auxílio para você na sua necessidade. É com essa expectativa, é a expectativa de Jacó, que se agarra ao Senhor, e não o larga, até receber a bênção. É a expectativa do leproso que chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. É a expectativa desta oração que conecta o altar com o trono, e do trono vem como grandes e poderosas intervenções de Deus na nossa vida e na nossa história. A primeira coisa, ao orarmos por nossa família, pela nossa igreja, nós precisamos orar com grande expectativa, como um guarda em cima de um muro. Segunda coisa, oração por restauração
É uma oração perseverante. Olha o verso 6 ainda. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. Então não é apenas você ter expectativa, é você perseverar. O nosso problema, na verdade, irmãs, não é começar a orar, é continuar orando. Numa linguagem bem popular, dizem que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Pouca acabativa. Nós perseveramos muito pouco. Nós temos dificuldade de continuar insistindo com Deus numa causa. Jesus Cristo, lá em Lucas 18, nos falou sobre a necessidade de orar sem cessar e nunca esmorecer. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Isaías está mostrando aqui para nós que nós somos como esses guardas que todo dia, toda noite jamais se calam. Já pensou você, um guarda na torre de sentinela, chegando o perigo e ele calado? Botando em risco toda a população que estava dentro dos muros, porque não deu sinal. Oração, minhas irmãs e meus irmãos, tem que ter essa vigilância perseverante. Não dá para cochilar, não dá para retroceder, não dá para parar no meio do caminho, não dá. Por que o Pentecostes chegou? É porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos assim: permanecei na cidade até que. E eles entraram para o cenáculo, e diz a Bíblia que todos, unânimes, oraram perseverantemente. E a Bíblia não diz que Jesus diz: olha, esperem 10 dias. Aconteceram 10 dias, mas Jesus não disse fica até 10 dias, podia ser um mês, podia ser um ano, até que. É com essa perseverança que nós devemos orar. Quantas vezes desistimos de orar por uma causa, por um filho, por uma filha, pelo casamento, pelo namoro, pelo emprego, pela igreja, pela vida espiritual, pela nossa necessidade, e às vezes desistimos no limiar da bênção, no limiar da vitória. É preciso perseverança. Querem um exemplo? Eu não sei quantas de vocês já leram o livro Reavivamento na África do Sul, mas os estudiosos dizem que aquele avivamento coreano, no século passado, começou com uma reunião de oração meio-dia. De repente, quem liderava essa reunião foi de um mês de oração. Ele chegou para os irmãos, estavam olha, para. Nós já oramos um mês, não foi nada, então nós temos uma agenda muito intensa, visitas para fazer, temos pessoas para assistir, temos sermões para pregar, trabalho para realizar, então vamos voltar à nossa atividade normal. Aí, brota de dentro do grupo que estava orando já um mês, sem ver um sinal do favor de Deus, nós vamos perseverar. E foi nessa perseverança que de repente o céu entenderam. O Espírito Santo desceu grande, graça de Deus sobre aquele até hoje. Você vê os sinais desse avivamento, porque lá numa igreja organizada tem uma reunião diária de oração. Então é preciso perseverar. Você não sabe o tempo de Deus. Você não sabe a hora que Deus vai endereçar para você aquela vitória que você está pedindo. Aquele desejo da sua alma, seu santo anela no coração. Então persevere. Todo dia e toda noite jamais se calarão. Não desista. Não retroceda. Não esmoreça. Não desanime. Persevere. Terceira verdade que nós temos, terceira lição. Oração por restauração, terceiro lugar, é uma oração ousada, fundamentada nas promessas de Deus. Olha o verso 6 ainda. Vós fareis lembrar do Senhor. O que significa isso? Oração é lembrar a Deus o que Deus falou e prometeu em sua palavra. Eu pergunto a
Deus precisa ser lembrado? É claro que não. Deus tem memória curta? É claro que não. Deus esquece alguma coisa? É claro que não. Mas quando Deus nos orienta a lembrá-lo do que Ele falou, não é Deus que precisa ser lembrado. Somos nós que precisamos nos lembrar que Ele nos prometeu. Porque oração é exatamente falar para Deus, Deus, eu estou pedindo o que prometeu. É orar as promessas de Deus. É orar a palavra de Deus. E orar as promessas de Deus e pedir para Deus aquilo que já prometeu na sua palavra, é ter a convicção de que você está orando segundo a vontade de Deus, porque Ele leva a sua palavra e a cumprir. Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Todas elas nós temos sim, nós vamos amém. Louvado seja Deus por isso. Se vocês fizerem esse exercício de examinar as orações registradas na Bíblia, vocês notarão que a vasta maioria delas foram orações feitas, fundamentadas nas promessas de Deus. Foi assim com o rei Ezequias, foi assim com o rei Josafá, foi assim com o profeta Daniel, foi assim com Neemias. Eles começam a orar, dizendo: Deus, tu falaste, tu prometeste, a tua palavra diz. E quando você ora assim, você ora com ousadia. Você ora com convicção de que você está pedindo algo que é da expressa vontade de Deus, porque Deus deixa as suas palavras e as suas promessas caducarem. Vocês acham que Deus está interessado na salvação da nossa família? Vocês acham que Deus se interessa pela salvação dos nossos filhos? Vocês acham que Deus se interessa pela harmonia do nosso casamento? Vocês acham que Deus se interessa pela salvação de toda a nossa casa? Promessa é dele. Nossos filhos têm essa herança dele. Deus prometeu e nós devemos orar. Deus falaste, tu prometeste. Os nossos filhos são Deus. Não geramos filhos mortos, não geramos filhos cativeiro, não geramos filhos que servir o mundo, mas nós geramos filhos no louvor da tua glória. Então, alcança o coração deles. Então, o Senhor cega a vida deles com o teu cuidado. Então, o Senhor manda alguém lá onde eles estão, manda um mensageiro lá onde eles estão, manifesta o poder da graça, abre para nós a porta da providência. Nós precisamos orar desta maneira, as promessas de Deus. Quarta lição. Uma oração por restauração é uma oração ininterrupta e infatigável. Olha o verso 6 ainda. Não descanseis. Bom, eu acho que ninguém tem dúvida de nada cansa mais a gente fisicamente do que oração. Quer ver uma pessoa cansada? Manda ela lá. Você tem que pedir para a necessidade, volta assim para mim, vai, volta e alegre. Pede para ele, 10 minutos de orar. Com 10 minutos ele esgotou o assunto. Não descanseis. Sabe o que significa, amadas irmãs? Oração é batalha, é guerra. Produz fadiga, produz esgotamento. E o desejo de não permitir que o seu corpo seja um impedimento para você conseguir. Não approche as suas mãos. Não instile as suas armas. É preciso tenacidade para não retroceder. É preciso disposição para não se acomodar. Veja como é que Deus orou no Getsemane. Quem pode dar algumas características da expressão como Jesus usou ao orar no Getsemane? Primeiro, suave. Agora estava quente. Você tem certeza que estava frio, que você estava frio. Porque naquelas mesmas noites que ele foi preso, lá da casa do sacerdote, levaram tinha lá uma fogueira. Pedrão veio bem perto, foi aqui, se aquecer. Se tivesse calor, ia procurar um ventilador.
estava frio, ele estava suando. Segundo, ele estava chorando convulsivamente, dizem os Hebreus 7, oferecendo forte clamor e lágrimas. Terceiro, ele estava suando sangue. Às vezes, meus irmãos, a nossa oração é tão rasa, superficial, tão etérea, é tão vazia, que nem os lábios a gente abre. Nós não vamos corpo, não botamos a alma, não botamos a força, não botamos a energia, não botamos o nosso ser completo nessa oração. Não descanseis. Eu fico olhando alguns exemplos bíblicos, mas imaginando a postura da Ana de derramar a alma era tão forte que ele pensou que estava bêbada. E eu fico imaginando o seguinte: até quando nós estamos tendo esse ato físico, corporal, de gesto, de atitude, de oração, que nós poderíamos Deus derramando a minha alma. Não descansar significa que você vai perseverar nessa busca. Não importa o tempo que vai levar. Ambrósio, dos pais da igreja, esse de Mônica, fugiu de Bona. Depois que ela orou por ele 30 anos. Hoje a gente brincadeira orar para alguém 30 anos. É verdade. Dá vontade de desanimar, não. Planteira, eu já fiz, eu tinha falado, já falei, agora não fala mais não. Esgotou meu repertório. 30 anos. E Ambrósio disse, um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Não descanseis. O missionário David Reinhardt, que foi chamado por Deus ainda jovem para trabalhar com os índios, peles vermelhas, antropólogos, canibais, no meio da selva, nas noites geladas, muitas vezes suava a camisa. E quando os índios espreitaram para matá-lo e bebê-lo, que eram canibais, viam-no estirado sobre a neve, chorando, clamando a Deus pela salvação deles. Ele perseverou infatigavelmente nessa oração, até que o Espírito foi derramado para a salvação daqueles índios. Um grande avivamento ali aconteceu. Não descanseis. Jesus usou uma palavra interessante de um amigo, de um homem que chegou na casa dele, meia-noite. E era a cultura do judeu, ao hospedar alguém, teve uma visão de alguém. É uma questão de bom senso, de fidalguia, de ser um bom hospedeiro. Ele não tinha pão, ele foi para a casa do amigo dele pedir pão. Aparece 3 pães. Lá no momento, cara, vou levar não. Não, mas eu não posso agora os seus pães. Não, mas eu não vou levar agora. O cara ficou insistindo. Até que a pessoa levou e atendeu o pedido dele. É claro que Jesus não consegue por um contraste. Porque Deus está dormindo, está levantado da sua cama, está já acomodado e quer atender, porque está à noite. Não, esse Deus está pronto, o ouvido dele está aberto, a mão dele está encolhida, o coração dele está disposto. Mas quando Deus faz perseverar a oração, a ponto de ser uma oração infatigável, porque Deus é diferente, Ele quer acabar com a gente. É com vocês que a Bíblia quer tratar. É por isso que ele diz, não descanseis. Então você não está dispensado, você não está dispensado de continuar intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua parentela, pela sua igreja. Persevere. Não deixe até cair. Não jogue a toalha, não saia as armas. Não descanseis. Quinta lição desse texto. Oração por restauração. Quinto lugar, é uma oração importuna e ousada. Olha o verso 7. Nem deis a Deus descanso.
essa oração aqui é audaciosa, não. Você já pensou que o profeta Isaías não tem a Deus oração? Não deixa Deus não. Continua dentro. Lutero diz que oração é empurrar o céu. Jesus ensinou que orar é pedir, buscar e bater. Vai você chegar a Deus. Estou aqui, Senhor. Aí o Senhor de novo. Aí o Senhor ora. Ó Deus, ó, lembra? O Senhor prometeu, né? Estou aqui de novo. O Senhor já tem uma semana, o Senhor tem um ano, o Senhor tem 10 anos, o Senhor tem 20 anos. Estou aqui, Senhor, prometeu aqui de novo. Estou aqui outra vez. Olha de novo aqui. Não deixa Deus descanso. Vamos lá, são linguagem da mão para nós. Vocês estão percebendo? Vocês acham que Deus fica assim, incomodado? Quem lembra do filme Todo Poderoso, para lá, que tentou de Deus, ele está pedindo, ele botou da sua oração. Não, Deus tem problemas, você e eu temos de agenda cheia. Deus fica estressado, porque todo mundo é muito pedindo ao mesmo tempo. Mas quando o profeta diz, não deixe Deus descanso, é que Deus quer nos ensinar o seguinte, que eu sei fazer, você chega para ele, Deus, eu estou indo, prometi a sua palavra, a tua promessa, eu preciso, eu necessito, eu careço, olha para mim, olha para minha casa, olha para meu casamento, olha para meu filho, olha para minha filha, olha meu Deus, minha família, estou aqui, o Senhor sabe, eu estou sofrendo, sabe, meu Deus, a minha necessidade, a minha angústia, meu Deus, olha aqui, eu aqui. É Deus que nos orienta a fazer isso. Não deixe a Ele descanso. Lembra do Jacó? Eu acho maravilhoso. Jacó grudou o anjo, olha a própria Deus. Eu não te deixarei, se tu não me abençoares. É assim que você deve orar. Lembra de Moisés, quando orando pela nação rebelde? Senhor, perdoe se não diz o nome do livro. Uma coisa ou outra. É com essa audácia e com essa humildade é que a gente chega diante de Deus. Eu fico impressionado com a oração de Abraão em favor de Ló, da vida de Ló, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída. Você insistiu, Deus, ela tanto, gente. Se tiver tanto. E Deus, não, eu vou poder parar de orar. Que se ele tivesse orado, Deus vai respondendo. Não deis a Deus descanso. Eu acho que vocês já leram sobre o avivamento dos Estados Unidos do século XIX. Para nós, esse avivamento é importante, porque começa com um homem que era um comerciante, e ele era um vendedor. E depois ele foi nomeado como missionário urbano. E esse missionário, ele fez ter uma ideia. Vou escolher o folheto e vou distribuir perto do hotel, onde se reuniu com os comerciantes. Distribuiu e convidou as pessoas que iam a uma oração, meio-dia no hotel. Na primeira semana eram 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócio orando por avivamento nos Estados Unidos. A reunião de oração parecia que seria para o país inteiro. De uma viagem de 800 milhas de trem. Disse, hoje eu vivi uma reunião de oração de 800 milhas. O país deles estava orando. 2 milhões de pessoas convertidas. E foi exatamente este avivamento que veio para cá o nosso missionário, Ashbel Green Simonton. Então preste atenção nisso, irmãs. A necessidade de você insistir com
não deis a Deus descanso. Sexta lição, esse texto. Uma oração por restauração da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, é uma oração que não desiste, nem abre mão da resposta. Olha o verso 7. Não deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém. Se você gosta de grifar na sua Bíblia, grita a frase aí, até que. Deus disse, se você orar a semana, eu devo escrito aí. E um mês também, e uma década. Não. Você vai insistir com Deus não descansa até quando? Até que. Então você pode orar pelo seu filho, vai. Está orando por ele. Até quando? Até que. E pelo seu marido, até que. Pela sua casa, até que. Você não vai desistir. Você não tem licença para desistir. Você não tem permissão para desistir. Você não abre mão da resposta. É com essa carga, com essa determinação, é com esse sentimento espiritual é que nós devemos orar, minhas irmãs, meus irmãos. O avivamento na África do Sul demorou 12 anos. 12 anos. Do dia que começaram a orar por avivamento até o dia que o avivamento chegou. Mas não era assim, hoje mês eu oro. Não. É de orar focadamente, precisamente, especificamente, objetivamente por essa causa. Quem já leu as obras ou a biografia de George Miller, os biógrafos de George Miller dizem que ele teve mais de 3 orações específicas respondidas. 2 não foram, enquanto ele viveu. 2 inimigos pelos quais George orou a conversão. Eles não se converteram. Um deles se converteu quando ficou sabendo que tinha morrido. O segundo se converteu no funeral. Eu não sei se você vai ver todas as suas orações respondidas em vida, mas saiba que nenhuma oração sua ficará sem resposta. Ainda que você não veja. Finalmente, último lugar. Oração por restauração da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, é uma oração específica por uma intervenção sobrenatural de Deus, uma restauração gloriosa de Deus. Olha aí o versículo 7. Até que restabeleça Jerusalém e a ponha o objeto de louvor na terra. Jerusalém estava isolada. E Deus prometeu de transformar aquela cidade isolada numa coroa de glória, uma diadema real. Aquela cidade estava provocando a ira de Deus, o gosto de Deus, seria a delícia de Deus. Em vez de Deus olhar para ela e cortar a falta dela, Deus olhava para ela como um noivo esposado, amada, tendo prazer nela, contentamento nela e felicidade nela. E agora que Deus prometeu isso, Deus nos ensina a orar até que isso na sua presença. Vejam vocês que ele pediu bênçãos materiais. Ele está pedindo que Deus estabeleça Jerusalém e a ponha uma coroa de glória na sua mão. Ele está pedindo um reavivamento espiritual. Ele está pedindo uma restauração espiritual. Ele está pedindo um novo povo espiritual para a cidade de Jerusalém, que é um símbolo da igreja, que é um símbolo da nossa vida, que é um símbolo da nossa família. E a pergunta que eu faço para você hoje é esta: o que é que você está pedindo para Deus, para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja? O que é que nos encanta? Tiago diz
de mal, para esvaziar os nossos próprios deleites. Às vezes nós pedimos para Deus, mas não sabemos pedir o que convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, nós estamos pedindo um pão. Uma cobra, nós estamos pedindo um peixe. Um escorpião, nós estamos pedindo um ovo. O que vai destruir, nós estamos pedindo o que vai nos dar na vida. Porque às vezes os nossos pedidos são egoístas. Mas se nós estamos pedindo conforme a vontade de Deus, se nós estamos orando a promessa de Deus, se nós estamos dizendo para Deus que Ele mesmo disse em Sua palavra, se nós estamos querendo de fato uma restauração da nossa vida e da nossa família e dos nossos filhos para a nossa igreja, podem ter certeza que não cairá a restauração em ouvidos molhos, porque os ouvidos de Deus não são surdos. Estas mãos não estão encolhidas para nos estender e nos dar a resposta, porque o braço de Deus está estendido. Porque Ele tem pressa em prazer em atender aos seus filhos. Ele conhece as nossas necessidades, mesmo antes de nós as proferirmos. E Ele é rico em graça, rico em misericórdia, tem prazer em perdoar, tem prazer em restaurar, tem prazer em abençoar o seu povo. Eu queria orar com vocês hoje. Orar pela nossa casa, pela nossa família. E um de nós aqui, certamente, pode dizer, não, tão bem, como a igreja de Laodiceia, não preciso de nada. Estou rico e abastado. No próprio momento pensar isso, que nós já estamos numa situação crítica. Todos nós estamos precisando. Todos nós estamos precisando. Todos nós temos mais de Deus na nossa casa. Mais de Deus na nossa casa. A nossa casa não precisa tanto de mais coisas. Precisa de mais de Deus. Mais de Deus. Então eu gostaria que nós orássemos nesse sentido. Se você quer colocar uma causa específica hoje, não a causa genérica específica, quero orar para meu marido, quero orar pelo quero orar pela minha esposa, quero orar pelo meu filho, minha filha, quero orar por um reavivamento dentro da minha casa, por uma restauração espiritual dentro do meu lar, por uma libertação dentro da minha família, por uma cura dentro da minha família. Nós vamos colocar essa causa nas mãos de Deus, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, se você deseja fazer isso, onde você está, fique em pé, e nós vamos orar. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és revestido de glória e poder. Tu és fiel a Ti mesmo, fiel à própria palavra, fiel às Tuas próprias promessas. Nós estamos aqui cheios de esperança, porque a esperança que temos não emana de nós mesmos, não procede do braço da carne. A esperança que nutrimos na alma emana da Tua própria palavra. Palavra viva, palavra poderosa, palavra que não pode falhar. Nós não estamos expressando a nossa oração a um ídolo mudo, a um Deus pagão. Nós estamos nos dirigindo a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que tem o controle da história nas mãos. Aquele que olha do céu e contempla o povo a quem Tu amaste seja verdade. Glória ao Teu nome, porque nós fomos amados, atraídos por Ti, transformados por Tua graça. E hoje, nesta tarde, que nós pedimos é restauração. É um reavivamento para a nossa alma, um reavivamento para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, fala com o marido, fala com a esposa, fala com o filho da filha, fala com o pai, da mãe, em nome de Jesus, fala com o irmão, da irmã, do tio, da tia, do avô. Traz salvação para a nossa família, Senhor. Aqueles que estão cativos, liberta-os.
Aqueles que estão longe, os pródigos, traz-os de volta à tua casa. Aqueles que estão desviados, toca o coração deles. Aqueles que estão vivendo, meu Deus, apáticos, uma vida mundana, meu Deus, abre os olhos da alma e mostra a eles o banquete da graça. Traz restauração para a nossa casa, traz cura para a nossa casa, traz paz para a nossa casa, traz alegria para a nossa casa, traz a doçura da tua presença para a nossa casa, enche a nossa casa com a tua glória, Senhor. Bendito é o teu nome, porque tu és o Deus que responde orações. Bendito é o teu nome, porque tu não despedes vazios aqueles que chegam na tua presença com o coração quebrantado. Glória ao teu nome, porque tu és o Deus vivo, o Deus que faz maravilhas, o Deus que responde o clamor do aflito, o Deus que atende a necessidade daquele que está carente, o Deus que enche de bens o faminto. Louvado seja o teu nome, por esta gloriosa e bendita hora de oração. Glória ao teu nome pelas pessoas que vieram a esta tarde aqui buscar a tua face, que ao voltarmos para casa, Senhor, voltemos como Ana um dia voltou, com brilho no rosto, com a promessa da vitória nas mãos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus.